Eu vou fazer duas perguntas para vocês. Eu quero que vocês me respondam automaticamente, espontaneamente, sem refletir muito, porque não tem resposta certa, tá? Depois escreva aqui nos comentários para mim saber qual foi a sua resposta, tá bom? Então eu quero que você responda, permita que a sua mente responda rapidinho, complete a frase, na verdade. O dinheiro é. Vou dar um tempinho. As pessoas ricas são. Tchan, tchan. Por que eu fiz essas perguntas? Porque eu estou estudando o final do capítulo do livro Poder do Subconsciente, falando sobre as formas de atrair riqueza, prosperidade, através da conexão com o nosso subconsciente, né? Da utilização da nossa mente subconsciente. Tem alguns vídeos anteriores muito legais falando sobre esse assunto. Eu tô achando transformador e espero que você esteja gostando também. E eu não podia deixar de vir falar mais uma vez, porque eu achei fantástica as considerações que ele trouxe em relação a isso. E eu acho que tudo que a gente compartilha multiplica na nossa vida, então eu vim compartilhar com vocês essa ideia de multiplicação das riquezas através do uso do poder do subconsciente. Já tô colocando em prática, gente. Vamos ver se dá certo. Eu vou contando para vocês também. Mas olha só, quando a gente responde a essas questões de uma forma negativa, por exemplo, dinheiro é raiz de todo mal, dinheiro é negativo, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, né? Ou é da origem a pecado. Quando a gente sente, tem a sensação da vinculação do dinheiro com essas frases, com essas afirmações, significa que nós temos a nível subconsciente crenças relacionadas ao dinheiro que não são positivas. Essas crenças a gente traz toda a nossa história, né, sistêmica, social, pessoal, porque nós passamos por dificuldades também, e a gente acaba reafirmando isso a vida toda. Quando a gente relaciona pessoas ricas com alguma negatividade, que o rico é malandro, que a pessoa rica é fútil, que a pessoa rica é maldosa, né? Que precisou, alguma coisa fez de mal para ter aquele dinheiro. Se a gente não pensa isso racionalmente, mas a gente sente isso a nível subconsciente, vem a sensação, significa que existem essas crenças, estão aí, seja pessoal ou seja histórica, ainda estão ativas dentro de você. E olha que interessante, quando a gente pensa em ficar rico, em ter dinheiro, em ter prosperidade, só que de uma forma indireta, você condena ou critica o dinheiro ou não aceita a energia do dinheiro, você vai atrair e repelir, atrair e repelir. Se você anda ganhando dinheiro e perdendo isso simultaneamente, possivelmente é uma questão que está acontecendo, tá? Até ele traz aqui uma afirmação que ele diz que você perde o que condena e não atrai o que critica. Toda vez que a gente coloca energia de inveja, de crítica em relação às outras pessoas, ao dinheiro da pessoa, ao que a pessoa faz, nós estamos repelindo o dinheiro pra gente também. Porque não tem essa chavetinha dentro de nós de que o dinheiro é bom para mim, mas para outra pessoa ele é mal, né? Se o dinheiro é mal, o dinheiro é mal. E aí a gente tem que fazer a ressignificação dessa ideia, dessas crenças, para poder fazer essa alteração energética também, subconsciente e consciente. Até porque quando a gente vai estudar todas as referências da física quântica, inclusive na Bíblia, nós temos referência do dinheiro como uma energia. Vou trazer mais para frente, eu quero falar um pouquinho sobre isso também aqui ainda nesse vídeo. Então, uma energia, o dinheiro é como uma faca, o dinheiro é como uma corda, você usa ele para se enforcar ou para salvar alguém. Então, depende do que você quer fazer, de como você manipula a energia do dinheiro. E isso é uma escolha pessoal baseado nas crenças. E quando a gente não tem essas crenças de uma forma lúcida, a gente acaba sendo conduzida por elas e fazendo isso de uma forma equivocada, né? Então, acontece isso de repelir. Eu me lembro quando eu fiz uma sessão de Theta Healing tratando essa minha relação com o dinheiro, do afastamento do dinheiro e de algumas crenças vinculadas, sentimentos de pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor. Eu me sentia mal perto dessas pessoas, eu sentia como se eu não fosse bem-vinda, que eu fosse indesejada. E eu me recordo de uma sessão que eu fiz para tratar isso, onde eu me lembrei de uma experiência de quando criança, quando eu queria aqueles bichinhos virtuais que alimentava aquele bichinho, sabe? E eu não tive. Mas tudo que eu via, eu queria, né? A minha vida nunca foi muito abundante, mas também não faltou nada.
Mas meu marido brinca até hoje que se eu ver propaganda de sabonete eu corro comprar, porque é, me estimula muito. Ainda sou meio lombriguenta para algumas coisas assim. Mas o que eu quero contar com essa história? Que quando eu queria esse bichinho, né, de certa forma eu não podia ter, não estava ao alcance dos meus pais, mas a gente convivia, o meu ciclo familiar não era de pessoas ricas, eram pessoas, né, tranquilas assim, mas não era pobreza, mas também não tinha riqueza abundante. E a gente convivia com um casal de amigos dos meus pais que tinham uma filha que tinha um poder aquisitivo bom, né? Eram pessoas ricas. E eu me recordei nessa sessão que eu fui na casa deles e essa mocinha, essa menininha tinha um desses brinquedinhos de cada cor. E eu quis brincar, eu quis pegar, mas ela não deixou naquele dia. E aquilo ficou marcado em mim como um sentimento de rejeição a ela, né, pelo comportamento dela. Então, eu não quis ser como ela. Por isso eu não queria ter dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro eu seria como ela. Essa foi uma ideia que eu criei energética no momento que eu vivenciei aquela experiência. Não foi um processo de racionalização, né? Então isso acaba criando um afastamento e uma ideia subconsciente que se eu viesse a ter dinheiro eu me tornaria uma pessoa fútil, arrogante, indiferente aos outros, né? Que são sentimentos que são totalmente contrários ao que é valoroso para mim hoje e o que eu reconheço como virtude na minha vida. Então veja que paradoxo, se eu não trabalhar essa questão, o dinheiro não iria vir. É claro que tem outras crenças, tem outras ramificações, mas essa relação com as pessoas é muito interessante. Então eu estou contando esse exemplo para, claro, elucidar o que o autor está falando aqui no livro a respeito de como a gente vê as pessoas que têm dinheiro e o quanto você quer estar no lugar dessas pessoas também. Então aquilo que você admira, você atrai, aquilo que você inveja, você acaba repelindo da sua vida também, tá? Outra coisa muito interessante que ele traz aqui, que eu queria fazer aquele link com a ideia do evangelho, né, de Jesus, é que Jesus nos disse que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, não uma vida medíocre. Ele enfatizou vida e vida em abundância, nada de dificuldade, de escassez. Tudo que a gente vê na natureza é extremamente abundante. Uma árvore dá frutos para dar e vender, para perder, para comer quantas pessoas quiserem, né? Então, a natureza é extremamente abundante. Tudo que vem de Deus é abundante. Então, toda a escassez que existe em nós, na nossa vida material, é resultado das nossas crenças e das nossas experiências, das escolhas que a gente fez no lidar com essas experiências. E é claro, gente, que se a gente for olhar para isso de um prisma único dessa existência, nós não encontramos resposta. Uma pessoa que nasce pobre, materialmente falando, né? Como que ela fez essa escolha? Então é aí que a terapia transpessoal nos explica sobre a multiplicidade das vidas, as várias experiências que nós tivemos e o quanto a gente vem fomentando algumas ideias e algumas crenças já de outras existências, de experiências que nós vivemos. Mas voltando para esse assunto, então ele diz que a pobreza é uma doença. Olha que interessante, achei muito forte isso. Se a gente não tiver um pouco a cabeça aberta para entender, a gente cria um preconceito sobre isso. Mas a nossa natureza não é a saúde. Nós não viemos, a divindade não fez nós de uma forma saudável. A falta da saúde também é decorrente das escolhas que nós fizemos em outras existências, tá? Então a gente precisaria ter uma explanação mais longa sobre isso, mas basicamente isso. Então hoje nós estamos vivenciando, manifestando aquilo que a gente acredita e o que a gente aprendeu nessa existência e em outras. A saúde é resquício disso também. Então, a doença, ela é consequência de uma pobreza, de uma falta, uma escassez de saúde. Só que essa não é a nossa natureza. Se nós formos olhar para a nossa natureza, nós somos seres saudáveis em essência. Isso é essencial para nós. A doença é o contrário de tudo isso. A pobreza é a mesma coisa. Então, nós fomos feitos para sermos ricos, abundantes. O dinheiro não existe, não tem diferença dos minerais, do próprio ouro, né, das pedras preciosas. Ele tem o mesmo valor. Aquilo que a gente faz com ele é o que traz essa diferenciação. E ele fala que não existe virtude na pobreza, porque a gente ainda tem, perceba se você tem isso também,
a ideia de que pessoas pobres são pessoas humildes, né? Que a pobreza, ela nos aproxima mais de Deus, que a pobreza, ela nos enriquece a alma. E aí a gente fica manifestando essas crenças sem perceber que isso faz parte de um passado, de uma história de dor, de uma história onde até mesmo a religião nos colocou como uma ideia equivocada, em certo momento para nos proteger de alguns erros, mas hoje a gente não precisa mais vivenciar isso. Então não existe mais virtude, na verdade nunca existiu virtude na pobreza, né? A pobreza, ela é uma consequência de como a gente vê e se relaciona com a vida de uma forma muito escassa, manifestando o tempo todo esse ciclo de vibração e reação, de dificuldade, de escassez, e aí a vida responde da mesma forma. Quando a gente começa a mudar essas crenças e ativar o ciclo de abundância dentro de nós, como filhos do Criador de tudo que é, a gente vai percebendo a diferença, e é isso que ele propõe, inclusive no final do capítulo, com alguns exercícios que eu já vou falar aqui para vocês. Então, essa ideia de escassez, ela nos limita a viver tudo que a gente pode viver. Eu me recordo que uma vez eu li uma frase num desses livros que dizia, se não me engano, foi do Bob Proctor, que ele falava que se você tem um problema e esse problema é resolvido com dinheiro, e se você tem dinheiro, você não tem mais esse problema. Então, nós podemos, com o dinheiro, fazer coisas maravilhosas na nossa vida. O que vai diferenciar? É o dinheiro em si? Na verdade, é quem a gente é enquanto virtudes, enquanto valores. E aí sim, o que você vai fazer com o dinheiro é determinado a partir dessas virtudes, né? É por isso que muitas pessoas têm medo do dinheiro. Não porque elas sejam más, mas porque elas não se conhecem. Então falam, é melhor ser pobre do que viver desse jeito, viver vinculado a pessoas que fazem mal pra gente, pessoas que só querem se aproveitar de você. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora, mais uma. Você só conhece pessoas ricas que passam por esse tipo de situação? Pessoas ricas que sofrem, pessoas ricas que são passadas para trás? Só isso? Eu comecei a me fazer essa pergunta e eu percebi que eu conheço, eu nem tinha me dado conta, um monte de pessoas que são referência para mim de moral, referência de atitude na vida, que são pessoas muito éticas e que nunca passaram por dificuldade nesse sentido de se vincular a pessoas que passam a perna, que querem se aproveitar e nada disso, e que utilizam da riqueza para o próprio bem e para o bem do próximo também, que são pessoas altruístas, que estão ajudando dentro das suas possibilidades. Existem muitos casos de pessoas famosas que fazem isso, mas pessoas anônimas também. Eu mesmo comecei a ver quantas pessoas ao meu redor têm esse tipo de comportamento. E é interessante que a gente começa a quebrar essa ideia de que todo rico é snob, todo rico é fútil, é egoísta. E aí a gente vai passando a perceber que isso não é real, né? Que a riqueza, se vinculada às nossas virtudes, só pode fazer bem. Então, não é o dinheiro que vai ser o motivo da nossa queda. Na verdade, a gente pode cair por conta própria e já estar caindo mesmo sem ter dinheiro, sem perceber isso, né? E ele diz também que é nosso direito divino acessar a prosperidade e a abundância, porque tá na nossa natureza espiritual, assim como Jesus falou, né? Vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço e muito mais, e eu vim para trazer vida e vida em abundância. Poxa vida, mas Jesus foi, né, assim, não utilizou de nada de bens materiais, mas é uma referência que a gente pega que, se levada ao pé da letra, né, ela não faz jus a tudo que ele veio nos ensinar, principalmente num momento que era totalmente diferente. Então ele veio mostrar que é possível viver na humildade, na simplicidade, só que ele era extremamente rico em todos os sentidos. Se a gente for estudar as obras evangélicas, Jesus não ficou um minuto da vida dele passando necessidade, ele não passou fome, ele atraiu para todas as experiências que ele viveu ali, para todo o projeto dele de vida, dinheiro de várias fontes de uma forma justa, né? Através de doação, de auxílio, de trabalho também.
E isso tudo foi honrando a vida dele. O fato é que ele descobriu, na verdade ele já tinha descoberto há muito tempo, que não é o dinheiro que traz a felicidade, que é uma ideia absurda que nós temos de separar dinheiro e felicidade, como se fossem coisas que precisassem se fundir. E na verdade não são, né? Dinheiro é uma coisa, pode nos trazer possibilitar momentos de alegria, momentos de realização, mas não é o que vai nos trazer a felicidade, porque é por isso que existem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Por quê? A pessoa é pobre de sentimento, tem uma grande riqueza, mas está pobre de si mesma. Assim como tem pessoas que são pobres materialmente e que também são pobres espiritualmente, no sentido de serem pobres de si mesmo. Então, a riqueza material, ela não tem a ver com isso. É por isso também que a orientação que ele deu, né, dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus, para que a gente não transforme o dinheiro em Deus. Isso o autor também traz nessa obra, a gente não idealize o dinheiro como se fosse o salvador de tudo, né? Como se fosse a fonte de tudo que a gente pode ter de abundância, de benefícios na nossa vida, porque o dinheiro tem sim as suas referências, né? E traz para nós aquilo que nós precisamos materialmente viver, mas tem muitas coisas, grande parte delas, o que é essencial, que o dinheiro não compra. Então são coisas bem distintas que, se a gente souber buscar essa dosagem de dar a Deus o que é de Deus, ou seja, né, as questões essenciais, os valores, as virtudes, e o que é dar a César o que é de César, o que é material, o que é justo, o que faz parte da vida mundana, nós vamos saber equilibrar isso de uma forma bem bacana. E para finalizar, né, ele faz a outra pergunta. Se você tivesse um bom carro, se você tivesse uma boa casa, não precisasse de dinheiro para isso, se você tivesse condições de viajar com a sua família, de ter uma vida legal, de ajudar as pessoas que você sabe que estão precisando, mas que isso não precisasse de dinheiro, não fosse fonte financeira, você teria, você faria, você usufruiria disso? Eu senti que a minha resposta foi sim. Então significa que essas coisas que são compradas com o dinheiro não são negativas, mas o dinheiro em si que gera isso é negativo. Então a gente vincula aí, percebe quantas crenças limitantes existem em relação a isso também, né? Porque se não fosse o dinheiro, então não teria problema. É aí que a gente vê o quanto nós estamos nos limitando por aquilo que simplesmente é a nossa moeda de troca, né? E o dinheiro não é mais do que uma moeda onde a gente pode oferecer e receber e fazer esse fluxo de abundância para todas as pessoas, né? Não precisa ser limitado, porque o dinheiro ele só é benéfico quando ele está girando, não quando a gente condensa ele, e até porque isso é uma energia de preocupação, né? Ele precisa estar fluindo de uma forma equilibrada, é claro, mas precisa. Bom, a gente está finalizando aqui. Eu falei que eu ia falar as dicas, ele falou para a gente estudar muito, trabalhar as questões de afirmações positivas em relação ao dinheiro, à sua própria prosperidade, ao seu merecimento. Se você quiser aprofundar nisso, eu faço algumas hipnoses, meditações guiadas que tem no YouTube que são fantásticas, que ajudam muito a gente a trabalhar essa questão da reprogramação mental. E estudar um pouquinho mais referências sobre isso, né, de autores que são consagrados. Se você pesquisar Pai Rico, Pai Pobre, é um livro muito bom. O Segredo das Mentes Milionárias, outro livro muito bom, e outras referências, né, de Bob Proctor, que eu amo, que eu sou fascinada assim pelos conteúdos dele, que trazem todas essas ressignificações para nós, tá bom? Então no próximo capítulo eu já venho com outro assunto sobre o poder do subconsciente para a gente possa utilizar na nossa vida também. Eu espero que vocês estejam gostando, comentem comigo para ver se eu continuo ou não, se paro por aqui, beleza? Até mais, gente!